Bom dia, galera. Tudo certo aí com vocês? Vamos mandando aí no chat, nos comentários aí. Mais uns minutinhos a gente já vai iniciar nosso produto em foco hoje, primeiro do ano do ZWeb, né? A gente vai aproveitar para trazer algumas melhorias e algumas novidades que a gente trouxe também, né? E também comentar um pouquinho aí sobre o que a gente também está trabalhando no momento, né? Vocês podem ver que hoje meu escudeiro Jean Bilibil não se faz presente, ele fez um procedimento aí e ele não vai conseguir participar, mas a gente vai tocar aí o processo aí desse produto em foco. Vamos aguardar mais um instante, o pessoal também já está entrando também, né? Vou pedir para o pessoal já ir compartilhando a minha tela aqui, para a gente já iniciando aí, não perder tempo aí nessa quinta-feira depois do carnaval aí, já que agora começou o ano realmente, né? Bom dia aí para o Marcelo, César, Miguel aí também, que está participando, Inovarte, Tecnologia. Galera, vão mandando aí no chat aí para a gente ver também, né, se tá tudo certinho, estão ouvindo bem aí. NKCIS também está aí presente, né? Mais um instante aí a gente já inicia aí o Jonas também. O mestre Laurentino. Bom dia aí, galera. Show de bola aí, então. Bom dia, Warley. Galera, acho que vamos iniciar, né? A gente já tá com 2 minutinhos aí. Nosso encontro hoje ele é um pouquinho mais rápido do que normalmente é nos outros dias, né? Mas não é menos importante também, né? Então, só dando um contexto aí, né, o produto em foco, o objetivo dele é aproximar cada vez mais o conteúdo do produto para vocês, parceiros, saber o que a gente está entregando também, né? Ele acontece de 45 em 45 dias para cada produto, né? E a cada 2 semanas entre o ZWeb, o Clip e o Small Commerce também, tá? E aí, o que a gente vai trazer hoje para comentar um pouquinho, né? Até para dar um contexto aí sobre algumas melhorias, vocês podem ver que tem 3 alterações aí já do PDV, né? É bem importante comentar que a gente monitora os grupos de WhatsApp, né? Do que vocês comentam lá também. Só que mais importante do que é o grupo do WhatsApp, eu acho que é a questão de chamar a gente para conversar. Até eu vi aí já tá o Anderson, ele é um cara que está ajudando bastante nessa questão do PDV também, né? E o intuito é justamente essa da gente ouvir vocês e entregar melhorias lá para o cliente, né? Então a gente faz uma análise, faz todo o processo de validação e entrega as melhorias de acordo com o que a gente alinha com vocês junto com o cliente também, né? Então, como eu comentei, é importante comentar lá nos grupos do WhatsApp, criticar quando tem que criticar, elogiar também quando a gente faz algo que realmente resolveu lá o problema do cliente e tal. Mas é bem importante utilizar o ZMAP para cadastrar as solicitações de vocês, né? Então, acho que todo mundo aqui já deve ter o acesso lá no portal do ZMAP, né? E é muito importante cadastrar lá, porque além de, às vezes, a tua solicitação ela já está cadastrada lá por intermédio de um outro parceiro, em muitos casos aquela situação ela já está em andamento. Então, vou usar o exemplo aqui do preço fixo do PDV, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Era algo que realmente a gente tinha uma situação lá que a gente não conseguia definir. Por exemplo, o meu produto ele é de R$ 4,99, mas para o cliente X eu vou vender a R$ 3,99. Eu precisava dar um desconto de tantos por cento, calcular isso manualmente, para daí depois
não necessariamente chegar no valor também que eu queria aplicar lá no produto, né? Essa situação, ela já tinha sido mapeada, a gente já tinha cadastrado lá, e no fim aconteceu de ter, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 5 solicitações diferentes, mas com a mesma função, né? Então a gente consegue unir as solicitações de vocês, ela vai ter um peso maior, porque cada categoria de parceiro tem um peso lá na solicitação, e também a gente consegue avançar de forma mais rápida, né? Então, o nosso contexto de buscar as informações lá no ZMAP para definir o que a gente vai fazer é o peso da solicitação de acordo com a categoria. Então, tem 10 parceiros pedindo a questão do preço fixo, já acende uma luz para a gente identificar, opa, estou com o peso bem alto lá referente à questão do preço fixo, eu preciso fazer essa questão do preço fixo porque tem bastante cliente pedindo ou tá interferindo lá na operação do cliente e é algo que é importante a gente fazer prioritariamente, né? Então, por isso que eu vou pedir para vocês, por mais que a gente conversa, marca reuniões e tal, é importante vocês mapearem lá também e explicar exatamente o contexto, né? Às vezes a gente pega algumas solicitações lá, fazer situação X, só que não tem uma explicação do que o cliente precisa, qual é a rotina que ele está fazendo na empresa. Então, quanto mais a gente contextualizar isso lá, fica mais fácil para a gente também entender aqui realmente o que o cliente está fazendo, né? Então, já aconteceu casos referente da gente fazer uma implementação e chegar no final lá, e não era necessariamente o que o cliente precisava, por a gente não entender exatamente, né? Claro que a gente vai fazer o contato com vocês, vai entender essa questão ali, para que isso não aconteça, né? Mas é importante que vocês contextualizem isso, para daí a gente também ter essa informação lá, e até outro parceiro que, eu estou vendo aqui realmente, isso faz sentido para o meu parceiro, para o meu cliente, ou até mesmo com essa função eu vou conseguir fidelizar ou fechar um novo cliente. Então, é importante comentar isso, para que os outros parceiros também que leiam a solicitação lá, votem nela ou complementem de alguma forma lá, que a solicitação inicial ela não foi contemplada, né? Então, é bem importante utilizar o processo do ZMAP lá com todos os dados, né? Para daí a gente também estar contextualizado e ter a informação correta. E aproveitando a questão do gancho do ZMAP, a gente fez uma alteração alguns dias aí, se eu não me engano, foi lá na segunda semana de fevereiro, que toda alteração, toda a situação que for cadastrada, isso também conta para incidentes, né? O parceiro tem o portal do ZMAP, mas ele não vê ainda esses incidentes lá, mas vocês vão ser avisados sempre que tiver uma atualização. Então, entrou para desenvolvimento, foi para concluído, qual é o prazo que vai ser disponibilizado e qual vai ser a data estimada para entrega, né? Vocês vão receber por e-mail. Então, é bem importante, eu quero ser avisado de uma solicitação aqui que vai ser entregue lá em abril, por exemplo. Vai lá dar o like ou comenta alguma questão lá na solicitação, que vocês vão ser avisados. Então, todo mundo que tiver interação nessa solicitação vai ser avisado por e-mail, né? Claro que o e-mail a gente utiliza o do cadastro que vocês repassam ali para o consultor ou para a consultora, né? E vocês recebem o passo a passo desse processo. Além de também saber o número da ficha, número do processo ali, para daí também cobrar, em caso de incidente, o pessoal do suporte para passar uma previsão, alguma questão assim, né? E só para finalizar a questão do ZMAP, os fluxos eles são diferentes, tanto para incidente quanto para sugestão. Então, por isso que é importante. Eu estou com um problema aqui, ou o sistema ele se propõe a fazer alguma função e ela não está sendo feita, isso tem que ser tratado como um incidente. Aí o ideal é o quê? Direcionar isso para o atendimento do suporte técnico
que aí vai cair num outro fluxo de desenvolvimento muito mais rápido que as solicitações. Então, tem uma equipe específica para tratar somente incidentes, né? E aí sim, entra, desenvolve, testa, e no máximo aí, em uma semana, tu já tem a correção ali, dependendo do tamanho ou do incidente ali, né? Claro, se é algo mais complexo, a gente tenta fazer isso tudo no mesmo dia, né? Mas é importante vocês saberem que solicitação de implementação de uma função nova, ela passa por um outro fluxo, no caso, né? Diferente do incidente. Então, por isso que é importante tratar. É incidente, passa direto lá para o atendimento, pede o número da ficha, o número do processo que está sendo feito, para também acompanhar, e solicita para colocar o e-mail de vocês lá. Hoje ele já vai ficar vinculado com o CNPJ, né? Então, vocês já vão receber também esse processo. Beleza, galera? Então, vamos comentar um pouquinho aqui das melhorias, né, e das implementações que a gente fez. A gente trabalhou e vai trabalhar ainda esse mês em algumas outras funções do PDV, tá? Algumas melhorias. Conforme eu comentei, a gente fez algumas reuniões com alguns parceiros que comentaram que estavam com dificuldade, que o cliente estava com dificuldade na operação do PDV, né? E a gente fez algumas conversas e chegou a algumas conclusões também, tá? Então, dentro delas, a gente trouxe a implementação do preço fixo agora também, né? Nada mais é do que a gente poder definir um valor exatamente para o produto antes de lançar ele, né? A padronização do valor de desconto em acréscimo em reais e em porcentagem, né? E o motivo da sangria, né? Eu vou passar um por um aqui, a gente vai comentando um pouquinho de cada um deles para vocês entenderem também. Lembrando, todas essas alterações, elas já estão em produção, no caso, né? Já está rodando lá, vocês podem fazer o teste. E quando a gente fala do PDV, ele é tanto para o gerencial como para o fiscal, tá? Então, nos dois locais, a padronização e as implementações, elas acontecem da mesma forma, tá? Bom, então, para quem lembra, a gente tinha as opções de desconto e acréscimo, e também podia marcar as duas opções, né? Então, eu poderia dar um desconto e um acréscimo lá no valor total da nota, né, ao mesmo tempo, mas eu não conseguia alterar o valor. Então, a gente adicionou e padronizou essas opções aqui de desconto, acréscimo e fixo. Que aí esse fixo ele vai trazer o quê? Eu vou poder informar esse valor do produto antes de eu lançar ele. Então, essa função do valor fixo, ela vai estar lá nos atalhos, lá no alterar valor unitário, né? Eu defino qual é o valor. Claro que eu tenho que estar habilitado lá naquela configuração também para a gente poder fazer essa alteração, né? Tanto de desconto como acréscimo também, né? E aí eu marco a opção fixo, informo o valor e depois eu lanço o produto, tá? A gente vai trabalhar em algumas questões referente a outras melhorias nesse fluxo, tá? Porém, a gente fez essas entregas justamente para sanar alguns problemas mais urgentes, né? Algumas melhorias mais urgentes. E aí, seguindo a questão do desconto e do acréscimo, ele também foi alterado para definir dentro do campo se o desconto vai ser em porcentagem ou em reais. Então, antes eu tinha que marcar a opção do desconto e tinha que marcar também o cheque para informar se era em reais ou em porcentagem, e daí eu informar o valor, né? Então, agora fica mais simples a tela e também fica num fluxo que é padronizado do sistema. Se vocês notarem, lá no campo de desconto dentro da NFE, ele também usa o mesmo processo. Então, isso também facilita para quem está emitindo a nota ou está usando o PDV, a parte do desconto, do acréscimo, ele utiliza da mesma função. Então, o cliente não precisa aprender a trabalhar com software de duas maneiras diferentes, né? Aproveitando aqui, eu vou puxar o gancho da pergunta do Laurentino, se as melhorias do PDV incluem o módulo Desk.
Não, Laurentino, essas alterações elas são somente para a parte web, né? E a gente está trabalhando numa outra questão relacionada ao desk, tá? Então, a ideia é a gente migrar para uma tecnologia mais avançada ali, e também unificar as equipes aqui de entregas, né? Então, por exemplo, hoje o Desk ele tem uma outra linguagem de programação, não é a mesma que a gente utiliza na web, e isso acaba interferindo em algumas entregas, né? Então, por exemplo, eu preciso conciliar duas equipes diferentes de desenvolvedores para daí eu conseguir entregar a mesma função. E às vezes uma função feita no Desk, na linguagem do Desk, ela é muito mais complexa do que feita na linguagem da web. Então a gente também já está trabalhando numa migração dessa tecnologia, que aí após isso a gente vai conseguir exatamente, por exemplo, fazer uma implementação no web, ela automaticamente vai estar lá no Desk também, tá? Então, por esse motivo que a gente não vai implementar hoje no Desk e vai ficar somente no PDV da web também, tá? Aqui vocês podem ver também que a parte do acréscimo, né? Só o print ali ele está diferente, mas marcando a opção ali de reais ele também vai habilitar. Então ele já faz a validação também do campo aqui, de acordo com o tipo de desconto de acréscimo que eu quero conceder ou incluir também, tá? Então ele já está aí também. Só conferir aqui essa questão, acho que vou puxar a pergunta do Anderson aí também, essa questão de desconto em porcentagem está funcionando direto na emissão da NFCE e venda gerencial fora? Sim, Anderson, lá a gente já tinha essa função, né? Claro que é os campos diferentes lá, e também a gente incluiu aqui dentro do PDV a parte de desconto e acréscimo em porcentagem ali no final também, né? Então, a gente já tinha, mas a gente padronizou isso também, tá? Seguindo aqui do PDV, a gente tinha, então, a sangria e o suprimento, mas não tinha o motivo e nem a impressão do comprovante com esse motivo, né? Então, a gente fez essa questão do motivo, né? Então, ele não vai obrigar a colocar um motivo, mas se colocar o motivo, ele tem a opção de imprimir ali, ele vai sair apresentando aqui ao lado também o motivo, né? Então, isso é um ponto importante que ele vai sair somente impresso no comprovante de momento, tá? Então, vai sair o caixa, qual é o vendedor, data e hora, o valor e o motivo aqui abaixo. Ele não vai para nenhum outro relatório inicialmente, tá? Mas é algo que a gente pode evoluir depois também com essas questões aí, tá? Vou aproveitar, puxar também a pergunta ali, dá valor ao item como usamos no Clip, o F9 e no Zeta. No ZWeb ali, ele tem a opção alterar valor do item, né, lá nos atalhos, né, porém os atalhos eles são diferentes do desktop, do Clip, né, o porquê disso? Tem atalhos que no navegador eles utilizam essa mesma tecla de atalho para fazer uma função dentro do navegador. Então a gente pode utilizar isso lá no desktop, né? Mas não pode utilizar na web, porque aí vai abrir uma nova guia, vai recarregar a página, fazer algum processo do próprio navegador, tá? Então por isso que existem algumas questões. Por que não ficou a mesma tecla de atalho? O cliente está migrando de um sistema do outro. Ou até mesmo, vou usar o exemplo, a gente pode personalizar qual é a minha tecla de atalho. É interessante, mas a gente tem que tomar esse cuidado, porque algumas teclas fazem funções do próprio navegador. Então, pode acontecer de, por exemplo, eu vou definir a tecla de atalho Ctrl Shift, alguma coisa aqui, ele vai abrir uma outra guia. Então, não vai ficar operacional também, tá? Então, já fica desse processo aí correto, por isso que a gente não consegue deixar a mesma tecla de atalho, tá? Beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui. Eu vou aproveitar e comentar um pouquinho de outra melhoria que a gente está validando também do PDV, né? Assim como eu comentei que a gente está trabalhando
ainda esse mês ali faz parte do nosso roadmap algumas outras entregas, né? Que é a padronização da impressão do documento gerencial de 80 milímetros, a parte da impressão do A4 também, que a gente vai fazer algumas melhorias ali do gerencial, e o aumento da fonte do PDV, né? Então, principalmente alguns parceiros comentaram que fica um pouco pequeno lá na tela do cliente, dependendo do monitor que ele tem, às vezes fica ruim de ver, às vezes o cliente quer virar o monitor para o cliente, o operador quer virar o monitor para o cliente e acaba o cliente não conseguindo ler direito. Então, a gente já fez umas análises ali, e possivelmente aí dentro de alguns dias a gente vai implementar essas melhorias, né? Então, eu já validei com alguns parceiros também essa questão. Temos hoje 2 pessoas de designer, né, que é o UX e UI, que é a interface e a usabilidade, né, que elas também nos ajudam nesse processo, né. Então, às vezes, o cliente reclamou que está um pouco pequeno aqui essa tela, ou qual é o fluxo operacional da tela, fica mais fácil. A gente pede ajuda também para elas, para essas 2 pessoas, que é a Melânia e a Bruna, para fazer essa análise, esse estudo, comparação com outros sistemas, validar tudo isso daí certinho, para daí depois a gente seguir com a implementação também, tá? Vou aproveitar também a questão do Luiz e do Jonas, são 2 questões parecidas ali para responder sobre a questão da sangria. Atualmente, a gente não vai fazer alguma alteração lá no financeiro, tá? A gente está trabalhando em algumas questões ali que depois vão englobar lá a parte financeira também, que é uma adequação digamos assim, de banco de dados exatamente, tá? Então, a gente está fazendo um processo ali que depois vai nos dar mais possibilidade de trabalhar no financeiro e implementar novas questões, tá? Acho que aqui vale a gente elencar algumas questões que a gente não consegue construir um prédio sem a base estar certa, né? Então, a gente está trabalhando em algumas partes relacionadas a isso já há alguns meses, né? A parte de estabilidade do sistema, a gente teve algumas questões ali que acabaram também interferindo, e até mesmo na AWS lá a gente teve umas questões ali que oscilou um pouquinho, mas a gente vem trabalhando bastante nisso para dar sustentabilidade ao software, né? Então, não adianta a gente encher de coisa o sistema, se depois lá na hora de gerar um relatório vai demorar 2 horas para gerar um relatório, ou até mesmo, eu vou gerar, eu não consigo gerar de um período do mês inteiro, eu tenho que quebrar ele em semanas, por exemplo, tá? Então, são algumas funções ingratas de fazerem, porque para o cliente ele não vai ver esse processo, né? Mas no final isso impacta em desempenho e entregas mais rápidas ali de algumas questões futuramente, tá? Então, só para dar um contexto também do porquê, às vezes, teve só essas alterações, mas se vocês notarem, a gente faz várias atualizações, vários deploys, que não necessariamente o cliente vê o que é, mas vai interferir na usabilidade do processo lá dele também, tá? Beleza, galera? Então, vamos seguir aí com o nossas informações aqui. Só tomar uma água aí, que como tá um calor aí, então vamos ter que se hidratar também, né? Seguindo aqui, então, a gente fez uma implementação na nota de serviço também, né? Que ela é a observação agora no próprio serviço, né? Então, acontecia de alguns casos, por exemplo, vou usar o exemplo aqui de manutenção de computadores, né, ou de celulares. Eu tinha um serviço lá padronizado, por exemplo, né, chamado manutenção de computador, só que eu precisava informar algumas coisas referente ao que é aquela manutenção, né? Limpeza, formatação, instalação de antivírus, alguma coisa nesse sentido, né? Para alguns casos, o cliente ele tinha que ter todos esses serviços cadastrados e incluir todos eles dependendo da solicitação do cliente final.
Então, eu estou prestando serviço lá para a prefeitura da minha cidade ou para uma outra empresa que eu preciso destacar isso descrito na observação, ou eu tinha que editar o item lá, o serviço, ou eu cadastrava todos os serviços e aí eu lançava todos os serviços na própria nota. Agora não, agora ele vai poder ter um serviço lá genérico, digamos assim, e na observação ele vai descrever exatamente o que ele quer que seja impresso lá no documento, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai concatenar lá no próprio XML, na impressão, a descrição do serviço, mais a observação que é definida. Então, nesse exemplo ali, a gente vai ter a opção de manutenção de computadores, vai ter o hífen lá, limpeza, instalação e assim por diante, de acordo com o que eu defini ali, e no final o total. Então, vai ficar mais fácil também para ele estar fazendo essa descrição, né? Isso ele vai sair em 2 campos, tá? Tanto na descrição do serviço, como na observação do XML para algumas prefeituras, né? E aqui eu deixo um adendo que isso é complexo, se tratando de nota de serviço, é algo que além de ser personalizável por provedor, cada cidade que utiliza o provedor pode ter regras específicas também, tá? Então, isso não é uma regra geral que vai sair na observação, mas ele sai junto concatenado na descrição do serviço, no próprio XML e na impressão também, tá? E aqui eu vou deixar também um outro comentário sobre a nota de serviço, até para aproveitar, né? Eu acho que é importante a gente também externar algumas informações mais importantes para vocês. A partir do ano que vem, tem uma normativa, acho que todo mundo sabe sobre a reforma tributária, né? E a princípio vai ser adotado o padrão nacional, tá? Então, essa questão de, minha prefeitura faz de uma forma ou faz de outra, aparentemente isso não vai mais existir, tá? Vai existir um padrão nacional e obrigatoriamente deverá ser aderido. O que não está claro ainda é se o provedor vai transformar o XML que ele recebe para o padrão nacional e enviar lá para o governo federal, ou se ele vai se adequar e atender o padrão nacional, tá? Se for essa segunda opção dos provedores se adequarem ao padrão nacional, creio que 99% dos problemas e das questões que a gente tem com nota de serviço, e não só no ZWeb, em todos os sistemas, que eu acho que, independente de que sistema que utiliza, tem essas questões, elas vão ser sanadas, né? Então, só para comentar aí que a reforma tributária também vai mexer nessa questão da nota de serviço, e não só com relação a impostos, tá? Então, a gente espera que os provedores tenham bom senso aí de padronizar no ambiente nacional, e aí sim, aí não tem mais a questão de a minha cidade ela utiliza o IPM, mas eu preciso mandar a observação em outra tag. A minha cidade é IPM, mas a observação eu tenho que mandar junto com o produto. Então, a gente espera que isso também nos ajude ali e vai abrir alguma questão aí de comercializar também a nota de serviço, tá? Bom, galera, beleza? Vamos seguir aqui. A gente já está quase no nosso horário aí, mas vamos comentar mais um pouquinho. Exclusão do último registro da nota da NFE e da NFCE. Então, essa implementação, ela veio para ajudar, principalmente alguns ramos que a gente notou, que são referente a um cliente novo que a gente adquiriu, mas vai utilizar bastante na operação de vários clientes, tá? Então, o cliente, ele é uma facção de roupa, né? Ele recebia todas as peças, ou todos os produtos, e ele tinha que fazer a remessa de industrialização de volta, e depois a remessa de cobrança, né? Então, durante o dia, ele recebia ali em torno de 80, 100 notas, e ele precisava emitir quase 200, digamos, nesse mesmo dia.
E ocorria do cliente vincular a nota errada, ou até mesmo vincular uma nota que já tinha sido vinculada, por não ser uma devolução, então ele não faz esse vínculo da chave, ele só referencia, né? E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá, excluir todos os itens da nota, ou inutilizar ela e fazer novamente, né? Então, exclusivo para esse cliente, tinha dias lá que ele tinha mais de 30 notas inutilizadas. Isso, claro, não existe nenhum problema contábil, mas não é a orientação correta, né? Então, pode ser que vai chegar um dia aí de, por que tu tá inutilizando tanta nota aí, né? Então, a gente fez essa implementação, ela vai fazer a validação da seguinte forma. Sempre que eu tiver uma nota que o status está editando, e ela for a última nota que eu emiti da série, então, eu emiti aqui, por exemplo, a nota 354 da série 97, e eu emiti a 400 da série 1, e a 400 já está autorizada. Eu vou conseguir excluir essa nota 354? Vai, porque a checagem é feita pela série também, tá? Então, sempre vai conseguir excluir o último registro da série que tu tem selecionada. Então, aqui nesse caso, deu diferença na chave de acesso, ou a nota ela foi denegada, alguma questão eu consigo excluir? Não vai conseguir, porque realmente é a última nota que está em processo de emissão. E com isso também, o número ele vai retroceder. Então, eu excluí a 354, eu vou emitir uma nova nota nessa série, automaticamente vai ser a 354 também, tá? Então, essa opção ela vai ficar disponível somente quando eu marcar uma nota por vez, tá? E se for a última nota da série que eu tenho selecionada, né? Então, nesse caso aqui é a minha última nota, lá em ações, a opção de excluir vai estar habilitada, né? Desde que fique com o status de editando ali também, tá? Então, contextualizando o processo do cliente, ajudou bastante ele na operação, por mais que realmente ele viu que o processo dele às vezes era um pouco mais bagunçado, digamos assim, para fazer o referenciamento da nota errada, mas também ajuda de não ficar aquele monte de notas inutilizadas lá, né? Ou até mesmo pendente. Então, uma dica que pode ser que o pessoal utilize também essa questão, chegou final do mês lá, eu tenho 10 notas ali lançadas, mas nenhuma eu autorizei. Então, daí nesse caso, o correto é realmente autorizar elas ou inutilizar, né? Mas tu pode ir excluindo desde que seja da última para a primeira, né? Então, eu tenho uma nota, por exemplo, autorizada aqui, já é a 355, eu já não consigo excluir a 354, tá? Então, lembrando, é sempre o último registro a ser lançado ali para aquela série também, tá? Beleza, galera? Acho que é tranquilo aí também, né? Então, tanto para NFE como para NFCE, se não tiver status e ser a última da série, já vai ficar correto aí também, tá? E vamos para o nosso último tópico aí também, né? A gente fez uma implementação. Eu acho que quem é mais antigo de casa e também tem cliente no Pro, pode ser que surja algumas questões relacionadas a isso também, tá? Alguns dias veio alguma solicitação referente a ocultar alguns tipos de produto no inventário. A nossa orientação sempre foi por parte de consultoria e de contabilidade que para o modelo padrão, todos os produtos, independente do tipo dele, que tenham quantidade acima de 0, tem que sair no inventário dele. Só que acontece bastante, né? Acho que todo mundo aqui deve ter cliente que já fez isso ou que ainda tem. O cliente comprou um equipamento para usar lá na empresa e acabou lançando lá com o CFOP que não é de uso e consumo e movimentou o estoque. Na operação dele lá, ele não gerou financeiro, ou se gerou, ele faz o acompanhamento, fez o pagamento, tudo certo. Chegou no final do ano lá, gerou o inventário, aquele equipamento lá que era para, sei lá, para o alinhamento ou balanceamento do carro, do pneu ali do carro,
custava 500 mil reais e o estoque dele é de 100 mil. Chegou no final do ano, ele está com 600 mil de inventário. Aí, validando, a gente vê que realmente, lançou a nota lá como material de uso e consumo, mas o CFLP estava movimentando o estoque. Então, não tem muito que a gente fazer, porque já virou o ano, já tem todo o processo. Então, o que a gente implementou, e isso é importante deixar ciente, a gente fez novamente uma consultoria, validou tudo, e ele se trata de apenas uma orientação, né? Então, a orientação é que todo produto que tenha quantidade, independente do tipo, saia no inventário, mas não que seja obrigatório. Então, agora lá no modelo padrão, vai ter as opções de ocultar matéria-prima, material de uso e consumo e ativo imobilizado. Então, essas opções, elas estão disponíveis somente no ZWeb, tá? Então, é importante deixar aqui um adendo. A parte do inventário do Clipe Fácil e do 360, ela não contempla essas alterações, até pelo fato de ser uma orientação. Então, se fosse uma obrigatoriedade, com certeza a gente faria, né? Mas como se trata de uma orientação, a gente dá essa opção ali também na parte do ZWeb. E dos demais produtos, eu sei que da parte da Esmal ali, tem muito parceiro que eu vi aqui no chat ali, nos comentários, que revende as duas soluções, né? A parte da Esmal, ele já tem essas opções, então já pode ocultar lá alguns tipos de produtos, né? E a parte do Clipe, o pessoal está analisando também, possivelmente vai fazer em breve aí essa questão também, tá? Então, isso vem contemplando a questão que a gente fez anteriormente ali na parte do inventário P7, né? Claro que essas opções a gente vai poder depois jogar também lá para o inventário do P7 também, para ficar coerente, digamos assim. Eu quero ocultar dos dois locais, por mais que lá no P7 ele vai separar por tipo de produto, e aí eu posso desconsiderar somente desse tipo também, tá? Então, a ideia depois é colocar essa opção para ocultar também. Bom, galera, eu acho que das questões que a gente trouxe aí, são bastante informação, né? Acho que a gente aproveitou para comentar algumas coisas aí, principalmente de legislação, que é importante vocês estarem cientes, né? E aí eu queria trazer para vocês que a gente iniciou nessa semana aí, algumas questões relacionadas já com a reforma tributária, tá? Então, eu acho que é um ponto muito importante e muito delicado, principalmente com quem tem mais contato com contabilidade, com legislação. É um processo que vai abrir muita porta, principalmente, eu acho que para consultoria, para auxiliar o cliente lá, o que vai ser a reforma tributária. Não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas é algo que vai durar 7 anos, até um número meio ruim aí, que diz que 7 é o número de mentiroso, né? Mas a reforma, ela vai iniciar aí a partir do ano que vem, e são 7 anos de transição, tá? Então, acho que é bem importante aí, todo mundo está já estudando, vendo como é que vai funcionar, o que vai interferir no cliente, fazendo o planejamento tributário da sua empresa. Acho que arrumar a casa vai ser primordial para depois explicar lá para o cliente de vocês o que vai ser necessário fazer. Claro que contador vai auxiliar, mas com muitos de vocês que a gente conversa, e eu acho que é meio que unânime, às vezes o cliente acredita mais no parceiro do que no próprio contador, né? Então, é um gatilho bom que vai ser utilizado principalmente para fidelizar cliente e para fazer também aquisição de novos clientes, tá? A gente vai fazer alguns materiais, algumas lives sobre a questão da reforma tributária em todos os produtos, tá? Isso eu já estou adiantando para vocês, mas é importante vocês já irem entendendo um pouquinho do que vai ser a reforma tributária, tá? Aparentemente vai ser um pouco mais simples a operação dentro do sistema,
mas a parte de impostos, de crédito, débito, como é que vai acontecer essa parte, é bem complexo, e a única certeza que a gente tem é que não vai mais postergar, tá? Então, é bem importante aí vocês já estarem se adequando, já estarem estudando sobre esses processos, e se tiverem alguma dúvida, alguma questão, nos chamem para a gente conversar também, tá? Bom, galera, acho que foi bem produtivo ali, né? Eu vou reforçar a questão do ZMAP também, né? Então, o pessoal entrou aí depois também na live, procurem olhar lá no ZMAP o que está sendo feito, o que tem programado para ser feito, que é lá na coluna específica, né? Então, tudo que está lá no aguardando desenvolvimento, que está com uma nota maior, é o que a gente quer trazer conforme for as demandas entregues também, né? Claro, tudo dependendo da parte de estrutura do software, para deixar ele o mais estável possível, né? Mas é bem importante, comentem lá, votem, não concordo com uma questão que o parceiro comentou, chama para a gente também conversar, que aí futuramente a gente também quer fazer uma validação das nossas entregas, né? Então, por exemplo, parceiro X lá pediu uma solicitação, a gente entendeu, fez a entrega, a gente quer também ter esse feedback dessa entrega, atendeu uma expectativa, não atendeu, ou podia ser melhor, ou podia ser de outra forma, e assim por diante, tá? Então, é bem importante, a gente já vem frisando bastante lá no ZMAP, né? Então, é bem importante vocês votarem, comentarem tudo lá certinho também. Beleza, galera? Acho que é isso por hoje, né? E aí, dentro de 45 dias, a gente nos fala novamente aí nessa live aí, e tendo alguma dúvida, alguma questão mais detalhada ali, pode nos chamar, façam contato com o pessoal de atendimento específico lá, né? Troquem uma ideia, tem algum problema, alguma questão, nos comuniquem, principalmente no setor de suporte técnico, tá? Pedir encarecidamente, que às vezes no WhatsApp lá fica bem complexo de acompanhar, às vezes o problema que tu está tendo, o outro cliente está tendo também, então é importante estar centralizado num local para daí todo mundo ter a mesma informação. Vou aproveitar aqui a última pergunta aí, do Geogama Data. Sua opinião, com o advento das IaaS, esses serviços hoje oferecidos pelo Grupo Zucchetti, pode perder mercado, em especial atividades de revendas? Eu acho que é mais no sentido da fidelização de cliente, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, eu vou te responder nesse sentido, se não for, depois a gente pode conversar. Cara, eu creio que não, tá? Eu acho que vai ajudar muito e é bem importante, assim como eu comentei da reforma tributária, é importante vocês também estarem a par de tudo que está acontecendo para utilizar essas ferramentas para conseguir novos clientes e fidelizar, né? Então, acho que IA veio muito não para fazer o nosso trabalho, mas para ajudar na nossa entrega, né? Então, isso tanto funil de venda, como desenvolvimento de sistema, como qualquer outra função, tá? Desde, no início era mais para ajudar o pessoal aí a responder prova de faculdade, ou fazer trabalho e tal, mas eu acho que vem para ajudar no nosso trabalho, né? Então, acho que é bem importante todo mundo também estar ciente e aplicar ela nas funções da tua empresa, né? Acho que esse é o detalhe aí também. Não sei se é nesse quesito aí que eu que é a tua pergunta, mas a princípio aí eu acho que é isso, né? Beleza, galera? Acho que ficamos combinados aí. Qualquer dúvida, qualquer situação, nos comuniquem aí e estamos à disposição para conversar sempre que for preciso. Beleza, galera? Bom dia a todos aí, bom trabalho e bora que começou o ano agora que acabou o carnaval. Valeu aí, até mais.